Boa noite, queridos. Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Deus seja com todos. E o povo de Deus diz: amém. Eu quero abrir a nossa Bíblia no livro de Joel, capítulo 3, já dando início. Joel, capítulo 3. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha ou no seu celular, ou a Ana vai estar colocando. Vou acompanhar ali, vou acompanhar sempre com a Ana ali, que é mais rápido. Dá para ler, gente, daí? Só um instantinho. Dá para ler. Só no vídeo, que pode apagar, aí depois acende de novo, por favor. Hoje eu quero luz. Luz. Joel capítulo 3, verso 14. Diz assim: multidões. Não é esse que eu quero primeiro. É 2, verso 1. 2, 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Verso 14. Vamos no verso 13, Ana, por favor. Aí está: dilacerai o vosso coração, na minha está: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. 15. Tocai a buzina em Sião. Ali está: tocai a trombeta, o chofar em Sião. Proclamai um dia de proibição. Proclamai uma assembleia solene. Tem uma tradução que diz uma santa convocação. No capítulo 3, 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém. É sobre isso que nós vamos falar. Já podia encerrar e ir embora, porque a Camila e o Bruno já fizeram tudo que eu vou fazer aqui, que está preparado há um mês. Acabou, não tem mais o que fazer. Vou dar um currículo para vocês, tá? Eu sou convertida há 50 anos, 48 anos, sou convertida, sou filha de Deus, batizada nas águas há 48 anos. Sou advogada há 33 anos, sou pastora há 19 anos, e com tudo isso eu resolvi que o que eu estava vendo, eu precisava ajudar pastores que têm cometido suicídio, famílias de cristãos, pessoas de famílias de cristãos que têm cometido suicídio, e também ajudar a minha própria família. Então eu resolvi fazer um curso e me tornei terapeuta, sou terapeuta há 1 ano. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? E comecei a trabalhar nas escolas para fazer terapia, porque os diretores, nós vínhamos sendo chamados já há anos para ajudar com problemas em escolas, com os alunos. E agora, como eu falei já em outras pregações, um grande surto, uma grande pandemia de crise de ansiedade no meio dos alunos. Quando eu cheguei ali, a princípio, eu já tinha tomado uma decisão há 2 anos e meio, que eu poderia pregar a palavra de Deus, falando de temas que não fossem me comprometer. E eu falaria do Evangelho, eu falaria da cruz, eu falaria de salvação, com certeza, mas eu não precisava me envolver com assuntos que fossem polêmicos.
E eu já errei muito nas coisas que eu falei, como eu preguei da última vez, quem não errou, não é? Quem não errou, Deus nunca deixou na Bíblia registrado que pessoas não tenham errado que fossem perfeitos. Eu errei muito já. Mas eu cheguei no momento, quando eu comecei a trabalhar na escola, que eu fui entrando por um funil, eu fui sendo afunilada de uma tal forma que eu tinha uma decisão a ser tomada. Ali eu era só terapeuta, embora quem me levou ali é pastora. As pessoas conhecem a gente da igreja, para outras escolas que a gente vai, era através de pessoas da igreja, mas eu estava ali como terapeuta, e foi afunilando de uma tal forma que eu tinha que tomar uma decisão, mas estava bom, estava confortável, ninguém ia mexer comigo, eu só estava pregando o evangelho, não estava nada errado, e ali na escola eu era só terapeuta, então não teria nenhum problema, ótimo. E aí eu entrei no vale da decisão, Joel, capítulo 3, verso 14, eu entrei no vale da decisão. Multidões e mais multidões lotam o vale de Charut. Ali embaixo está muito perto, no vale da decisão. E eu entrei no vale da decisão, eu teria que decidir, gente. E a nossa igreja está sendo levada por um caminho, assim como todos os cristãos estão sendo levados por um caminho no vale da decisão. E nós vamos ter que ter um posicionamento. E Deus tem falado muito comigo. E o que eu tenho visto, quando eu ouço outros pregadores que eu respeito, tenho visto falando a mesma coisa. É Deus falando. Tá bom, já houveram muitas vezes que se falou que houve crise na igreja, e todas as vezes que a igreja esteve em crise, a igreja prevaleceu, triunfou e se levantou mais forte. Nas cruzadas, sempre, o que eu tenho falado, mais de 2000 anos de história da igreja, e sempre a igreja prevalece, sempre a igreja vence. E muitas vezes pessoas acreditaram, bom, agora está chegando no fim mesmo e Jesus está voltando. Mas as evidências são incontestáveis, que nós estamos vivendo provavelmente a última crise mundial em relação ao que antecede a volta a Jesus buscar a sua igreja, certo? E nós estamos sendo colocados, afunilados no vale da decisão. O que vem pela frente são tempos difíceis. De 1 Timóteo, são tempos difíceis. Se nós achamos que já estamos em tempos difíceis, o que vem pela frente são tempos muito difíceis. Quem estiver vivendo de qualquer forma na igreja, quem for crente de qualquer forma na igreja, vai ser abalado. Mas aqueles que se posicionarem, esses vão ter céus abertos de Deus, para aquilo que vai acontecer. E ali, porque eu fui falando, porque você tem agora no vale da decisão, o que você vai decidir, se você vai continuar crente Nutella, ou se você vai ser crente raiz. Você vai ter que decidir, sou crente Nutella ou sou crente raiz. Não vai mais ter como ser meio termo. A não decisão já é uma decisão. Não tomar decisão já é decidir. Por que eu fui sendo afunilada ali? Porque o grande número, principalmente as que eu recebi de meninas, tendo tomado o que elas falam, a fala delas é: eu me descobri como lésbica, eu me descobri. Os meninos foram se enveredando para o caminho do homossexualismo, que quantos anos tem? 13, 12 anos, elas se descobriram normalmente com 10 anos, eu me descobri. Eu fui dar uma palestra semana passada numa igreja, falando para pais, e tinha alguns pais que levaram filhos, e tinha uma menina linda, gente, que coisa mais linda, né? Menina de 16 anos,
quando eu falando sobre esses assuntos, no meu coração vinha, ela está nesse meio. Foi dito e feito. Porque no meio dessa turma, na escola, o que eles pegam as mais bonitas. As mais bonitas. Quando veio a mãe falando, eu estou numa luta com ela, porque ela diz que ela se descobriu na igreja. Mas o que é filho de crente, você fica abobalhado. E você tem que chegar... Eu cheguei no momento que eu falei, eu vou fazer só terapia aqui, ou eu vou abrir a boca. Eu vou trombetear. Porque você sabe que na escola não pode. Na escola não pode. Só que nós fomos por um caminho que Deus abriu o coração da direção e permitiu. Quando eu vi que ela mesma vinha falando, Deus fez você mulher, Deus fez menina. Eu cheguei no ponto de falar, ou eu vou ou eu racho agora. Porque você está dentro de uma escola, queridos, é o mesmo que você está num país muçulmano pregando o evangelho. Porque houve um levante lá no meio dos professores e em todas as outras, houve um levante que começaram a formar um grupo, fizeram um abaixo-assinado, eles querem derrubar a direção. E aí me mandaram a foto de uma das professoras, eu até ia colocar aí, porque eu sei que não vai aparecer na internet, falando, aquela mulher que tem vindo aqui é pastora, não é? Aí a professora falou, ela é terapeuta, ela é pastora, mas ela vem aqui como terapeuta. Porque você sabe que na escola não pode ter religião. Pode a dela, que é da feitiçaria, que ela faz. Mas quando fala que é o evangelho, ou você vai decidir se você vai invadir, você vai de frente contra isso, ou você vai continuar no esconderijo, é Nutella. E nós estamos nesse tempo, querido, em que você levanta ou você deita e morre. Porque não tem mais como nós ficarmos escondidos. E dentro de uma escola, você anunciando o evangelho, é para você estar certo que vem perseguição contra você. E eu estou pedindo porque a direção pediu para mim. Peça para me cercar de oração. Ela é evangélica? Não. Ela não é. Peça para a direção me cercar de oração. E os textos que são colocados no grupo deles lá, são textos completamente comunistas. Você fica indignado, porque que absurdo. Então, esses dias, eu estava vendo a entrevista, ou uma palestra, quem não conhece esse menino, um menino que vale a pena você seguir ele, porque ele sabe o que fala, ele é bom de boca, ele é bom mesmo naquilo que ele fala, deve ter uns 24 anos agora, eu conheci ele, tinha uns 22, e ele é crente batista, ele consegue argumentar biblicamente, ele vai para cima mesmo. Nicolas Ferreira, vale a pena ouvir esse menino. E a irmã dele estuda numa escola evangélica, escola cristã. Quando ela está lá no banheiro, entra um baitolão grandão no banheiro para usar o banheiro feminino. E ela começou a filmar, e ela falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu sou trans. Mas aqui é banheiro feminino. E foi aquela confusão ali, e uma das faxineiras entrou e falou assim, para a menina, numa escola evangélica, você sabe que o que você está fazendo é crime. E eu me vi numa situação dessa, e o que eu iria fazer, e o que você iria fazer? Você vai continuar no esconderijo? Você vai continuar sendo agente secreto? Chegamos no momento que a gente ou vai ou racha, ou o que a gente é? O que você é? O que você vai tomar de decisão? E eu queria que a Ana colocasse um videozinho que eu pedi. Nós estamos, queridos, num momento que existe perigo de morte para quem está brincando com o evangelho. Brincando de ser crente. Pode apagar só um pouquinho, Ju, se depois você acende, por favor. O pessoal, vai ver esse videozinho. Acho que tem 30 segundos.
Lá vem minha água. Obrigada, Marcos. Deus abençoe e recompensa, te transborde com uma chuva de água. Tem um som, mas a Ana ia ficar muito complicado. Eu falei para a Ana, não precisa. O que está acontecendo ali? É um show do Thales Roberto numa igreja. Ali está o Cauã com a mão no ombro do Bruno, que está com a mão no ombro do Nado. Que tem alguém mais com a mão no ombro do Bruno ali. É o Matheus Lima, está ali. Foi um apelo que o Nado foi lá na frente. E o Thales está orando por quem foi lá na frente e recebeu esse desafio e foi lá na frente. Por que eu quis colocar aqui? Obrigada. Porque nossa igreja era conhecida como a igreja que não usa pano na cabeça, usa pano aqui na cintura para poder vir aqui para frente, para chorar na presença de Deus todas as vezes que tinha um culto. Uma igreja que vinha para frente para chorar na presença de Deus. Lá no texto que eu li, pode acender por favor, tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta na igreja, para que nós nos levantemos. A gente vai ser politicamente correto o resto da nossa vida. Eu vou ser politicamente correto, eu vou ser amordaçada e não vou falar coisa alguma sobre o que está acontecendo. Eu quero... O tema da palavra hoje é unção de Elias. E tem tudo a ver com o que foi cantado aqui, com o que foi falado, com o que aconteceu na marcha. A unção de Elias. Meus filhos serão honrados e respeitados sobre a terra. Eu estou falando de filhos espirituais dos meus filhos. De Isaías 61:9. Mas de nós nos levantarmos como a geração de Elias. Pensa nesse homem subindo ali no monte e desafiando uma nação inteira. Se Baal é Deus, servia Baal. Mas se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. E nós estamos nesse tempo agora, vivendo esse tempo agora, em que nós temos que tomar posicionamento. Esse ano é ano de eleição, nós temos 3 meses para a igreja se levantar sobre o Brasil e para nós conseguirmos ganhar mais 4 anos sem que as trevas venham no Brasil. Nós temos 3 meses para nos levantar. E a igreja não é política, gente, mas a igreja é o reino de Deus. E a igreja que não se levanta, o país que não tem uma igreja que se levanta, se torna como aqueles países onde a miséria está estabelecida no meio da rua. Nos países africanos, na Nigéria, nos lugares mais terríveis da terra, uma igreja que não tem posicionamento merece aquele governo. E não será um 4 dedos que vai tomar posição na nossa nação para governar se a igreja se levantar. Não é o demônio do 4 dedos, porque a igreja tem covardia, não quer falar. O que nós vamos fazer? Quantas pessoas Deus precisa para descer e para fazer algo sobre a terra? Uma igreja superlotada, uma multidão de pessoas? Não, ele precisa de 2 pessoas que concordem. Ele precisa de pessoas que sejam sérias, não importa o número de pessoas. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês nessa noite. Fui para o vale da decisão e tive que tomar a minha decisão. Vou ficar quieta ou vou falar? Não vamos mencionar a palavra aborto, não vamos mencionar a ideologia de gênero, não vamos mencionar, tem muitas formas de pregar, a gente não precisa se comprometer, é assim? Nós vamos ser cancelados também ou nós vamos assumir com os canceladores? Sabe o que é cancelado? É quando você começa a falar, você começa a bater de frente, e aí vem aqueles que são do contra. E o pior de tudo, gente, vocês não têm noção de quantos cristãos são petistas. Você não tem noção de quantos cristãos são 4 dedos. Você não tem ideia do cristianismo. Não procura saber qual é a plataforma deles, qual proposta.
não procuram saber. Mas já está tudo pronto, gente, já está tudo assinado, esperando que o 4 dedos assuma. E se a igreja não fizer nada, os próximos 4 anos serão terríveis, porque ano que vem vai ser terrível. Só que é como a palavra que foi dada no começo, aqueles que tomarem posicionamento do lado de Deus, esses terão os céus abertos, terão proteção de Deus. A música foi cantada aqui, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E voltando, falando sobre a palavra, eu sempre tive personagem bíblico favorito. Meu personagem bíblico favorito sempre foi Eliseu. Porção dobrada, sou boba? Quero Eliseu. Livro bíblico favorito, na minha adolescência, Romanos. Hoje é Deuteronômio, já foi Apocalipse. Versículo predileto, sempre tive. Quem você é? Quem são os seus prediletos? E eu sempre procurei referências bíblicas para as minhas necessidades. Então, se a minha necessidade era família, eu olhava para os recabitas, família dos recabitas. Quando eu pensei em dar nome para o meu caçula, meu filho caçula, eu procurei na Bíblia um personagem bíblico que não tivesse qualquer menção de coisa errada com ele. Achei Daniel. Então Pablo, Daniel. Certo? Então eu sempre procurei essas referências. E aí eu quero que você abra no livro de Malaquias, capítulo 4. Ainda dentro disso, você sabia que existe um tratamento para crianças viciadas em tela? Acho que aqui nunca ninguém ouviu, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Tem um grande hospital em São Paulo que tem tratamento para crianças viciadas em tela. E quem cuida das crianças viciadas em tela são psicólogos, médicos, normalmente viciados em tela. Ou tem muitos deles que são free children. O que é free children? Eles não gostam de crianças. Não gostam de crianças. Que estão cuidando das crianças viciadas em tela. Gente, está tendo treinamento, eu estou cantando essa bola faz tempo, gente. Está tendo tratamento para essas crianças. Malaquias capítulo 4, verso 6. O último versículo do Antigo Testamento. Diz o seguinte: e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se convertam, se retratem perante seus filhos, e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Está falando aqui, Elias fará com que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Alguma vez você se perguntou por que Elias? Por que Elias? Por que não Moisés? Por que não Abraão? Davi, podia ser Davi. Isaías, Neemias, o predileto do Ronaldo. Por que Elias? Que é ele que viria. O que é que tinha Elias que não tinha Isaías? Que tinha Elias que não tinha Eliseu? Por que exatamente esse personagem? E olha, a Bíblia mostra os erros de todos eles. Eu já falei aqui, a Bíblia não esconde nenhum erro de qualquer um deles. E a gente cria mitos e não procura avaliar aqueles erros, porque Deus deixou registrado para que nós não cometamos aqueles erros. Sabia? Deus deixou os erros deles registrados para que nós não cometamos aqueles erros que eles cometeram. E aí a gente fala, o pior inimigo da igreja é Jezabel. Depende, se a igreja for dirigida por um pastor Acabe, o inimigo é o espírito de Jezabel, mas o pior inimigo é a Salomé, que é a filha da Herodias, que pediu a cabeça de João Batista, porque ela quer a cabeça do profeta numa bandeja. Esse é o pior inimigo, quando quer
calar a voz profética da igreja. Quando não quer que a igreja profetize, que a igreja se levante. E eu quero falar, por que não José? José não é um exemplo a ser seguido. E aí nós vamos quebrar alguns mitos. Por que José não é um exemplo? Porque ele começou bem, ele viu o tempo futuro, ele viu o que ia acontecer com a terra e ele tinha uma direção. Ele foi colocado como cabeça do Egito. O segundo depois do faraó era José. Só que ele cometeu um erro, e um erro pode ser fatal. Tem erros que se você comete, pode ser fatal. Ele introduz 72 pessoas no Egito, mas não tira essas pessoas do Egito. A visão que Deus tinha dado para José, para Faraó, que José interpretou, ele viu o futuro, a visão eram 7 anos. 7 anos. O que seria? Traz a família dele, acabou aquele mal, porque eles entram na terra ricos. A família dele era rica quando entra na terra. Era para ficar 7 anos, fica 30 anos até a morte de José. Depois eles ficam 400 anos no cativeiro. 70 pessoas. Ficam 400 anos depois que José acomoda eles no Egito, eles se tornam escravos. Ele entrou lá, mas não tirou. O José que estava no Egito não é o mesmo José que saiu de Israel. Não é o mesmo homem. Tanto que quando os irmãos chegam, ele reconhece os irmãos. Lembra? Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Lembra? Os irmãos não o reconhecem. Porque ele tinha assimilado a cultura do Egito. Ele não se parecia mais com o israelita. Casa com uma mulher egípcia, assume a cultura egípcia e ele já não tinha mais o seu dom profético como era, santificado. O dom profético dele tinha sido pervertido, porque ele tinha um copo de adivinhação. No Antigo Testamento diz que o profeta podia ser chamado de vidente. Então ele não era mais um profeta vidente, ele era um profeta adivinho. Tinha pervertido o dom profético dele com a cultura egípcia. E ele estava em amargura e dor, e é a amargura que converte um profeta vidente em um profeta adivinho. É a mesma unção, só que sem o foco no altar. Isso tem acontecido no mundo evangélico. Amém, queridos? No final, o dom profético de José estava pervertido. Tem erros e Deus não esconde os erros. Deixou lá registrado. Logo depois vem Moisés, uma versão melhorada de José. Um profeta com sinais e maravilhas para tirar o povo do Egito. E aquele povo, gente, não foi lá e se tornou escravo porque eles foram derrotados numa guerra. Eles foram com os próprios pés. E lá eles se tornam escravos. E vem Moisés, uma versão melhorada, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Mas Moisés também errou. Pastora, você está falando heresia? Moisés também errou, porque ele não conseguiu introduzir todo o povo na terra prometida. Ele sai, não se trata de quem tira você do cativeiro, mas de quem te introduz no teu destino profético. O profético que não liberta você te aprisiona. Vocês vão entender tudo isso. A Camila estava falando do profético aqui. Se Moisés era tão bom, e eu via isso quando eu queria analisar por família, que filhos eu quero ter, que tipos de filhos eu quero ter, como eu quero que seja biblicamente tal. Se ele era tão bom, por que ele não conseguiu introduzir nem os filhos dele na terra prometida? Nem os filhos dele. Morreram no deserto. Está dando para acompanhar?
Nós criamos mitos, por isso cometemos os mesmos erros. Eu queria olhar e falar como eu quero os meus filhos. E aí vem a linguagem, mas você tem teto de vidro. Eu tenho teto de vidro, querido, se o meu teto não for a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, vou ficar enrolada mesmo. Mas é a palavra de Deus, e tem profetas que te libertam, mas você não avança o teu destino sendo livre, você avança o teu destino fazendo o que Deus falou para você fazer. Vou dar um exemplo. Eu, quando me converti, foi uma amiga da escola que me levou para a igreja. Ela era uma missionariazinha na igreja, tinha 14 anos, ela tinha 15. Ela me levou para a igreja, mas eu fui discipulada por um senhor, um diácono da igreja. Todo o tempo que eu estive ali, foi ele que me discipulou. Então, eu não entrei no meu profético porque eu fui liberta, mas porque eu fui discipulada por aquele diácono. Malaquias capítulo 6, diz qual foi o erro cometido por Moisés. O que tinha Elias, que não tinha Moisés, que não tinha Daniel. Elias, queridos, foi o único profeta que estabeleceu escola de profetas. Ele foi o único profeta que estabeleceu uma escola profética. Você não entra no teu destino profético através daquele que te liberta, mas através daquele que te discipula. A nossa igreja sempre teve treinamentos, escola, treinamentos em todas as áreas, sempre. Agora o Ronaldo está fazendo uma escola de líderes, um curso de líderes. Tivemos treinamento para tudo, queridos. Tivemos treinamento para tudo. Teve gente que conseguiu emprego por causa de curso que foi dado aqui, a gente dava certificado. Não é aquele que te liberta, que te leva para o teu destino profético, mas é aquele que te discipula. Você é fruto de um discipulado e não de uma libertação. Mas você não seria discípulo se você não fosse liberto. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Você precisa entender que a diferença entre Elias e Moisés e os demais é que ele teve uma escola de profetas. Ele fez discípulos. Elias gerou filhos proféticos em todo lugar. Todo lugar que tinha naquela época, tinha escola profética. De Elias. Foi nessa mesma linha de tempo que começaram os filósofos a ter escolas. É dessa época de Elias que se levanta Aristóteles, que se levanta Sócrates e muitos outros filósofos. E a escola de filósofos hoje é muito forte. De todos os lugares. Eliseu tinha porção dobrada, lembra? Ele recebeu porção dobrada da unção de Elias. Então, por que foi Elias e não Eliseu? Porque Eliseu não conseguiu discipular. Nunca eu tinha prestado atenção nisso. Embora ele tinha porção dobrada, mas ele falhou em formar discípulos. Lembra quando Elias sobe aos céus num carro de fogo? Eliseu bate na água, faz o mesmo que Eliseu tinha vindo. Os discípulos de Elias estavam vendo. Eles viram tudo. Eles chegam em Eliseu e falam assim: deixa nós procurarmos nosso pai nas montanhas. Quem sabe Deus tenha levado ele para lá. Eliseu fala: não, nós vimos o que aconteceu. Os discípulos insistem, fala: deixa a gente subir, deixa nós irmos procurar por ele. Não, mas os discípulos insistem tanto. Eliseu fala: então, já que vocês querem ir, vão. Eles vão, passam um tempo procurando por Elias e voltam falando: nós não encontramos. Nesse momento, Eliseu fala para eles: eu falei para vocês que não era para ir. O que aconteceu ali? Aqueles discípulos não quiseram submeter a autoridade de Eliseu. Sabe quando um discípulo não segue as suas orientações, não segue as diretrizes que são dadas pelo líder, pelo profeta, pelo pastor, ele não é discípulo. Ali se interrompeu a ligação. Não se fala na Bíblia que Eliseu tinha uma companhia profética e Elias tinha.
Ele não tinha, ele fez tudo dobrado, todas as maravilhas que Elias fez, Eliseu fez mais, mas ele não tinha uma companhia profética. Karl Marx, que fundou o socialismo, o marxismo, o comunismo, ele se fechou num lugar com 12 estudantes. Ele se fecha num lugar com 12 estudantes, para quê? Para discipular aqueles estudantes. Vocês sabiam que no final da vida do Marx, ele voltou atrás de tudo aquilo que ele tinha ensinado a respeito do socialismo, do comunismo? Sabia que ele voltou atrás? Só que ele já tinha discipulado aqueles 12 alunos. E é o que nós temos até hoje, o comunismo tentando devastar a nossa terra. Porque ele se fechou com 12 alunos que nem formados eram. É isso que tira o Egito dentro de você. Quando você se converte, vem para a igreja, se não tem ensinamento, se não tem discipulado, você continua fazendo as coisas que tinham no mundo. E aí a gente vê brincadeiras assim de pessoas que estão orando, ou dançando, ou cantando, rodando, como rodava na feitiçaria, rodando a baiana. Vocês já viram isso? Pessoa dançando na igreja, que parece na macumba. Nunca ninguém viu? Tem até brincadeira com isso. Acha que é o Espírito Santo. Por quê? Porque nunca foi ensinado, nunca foi discipulado, não tem uma escola de discípulos. Quando você vem para a igreja, você precisa ser discipulado para tirar o Egito de dentro de você, tirar o mundo de dentro de você. Moisés foi poderoso em sinais, mas ele foi péssimo em discipulado. Ele não tem discípulos, ele forja 2 soldados, Josué e Caleb. Não, os filhos dele não foram discípulos dele. Não tem discípulos para Moisés. Eliseu não era discípulo de Elias, era servo, a Bíblia é clara. Ele era servo, ele concordava com tudo que Elias falava, mas ele não ficava na escola de profetas. Um servo de Eliseu, lembra o servo de Eliseu, Geazi? Tem lepra, porque ele não era discípulo, ele era servo. Quem sabe que na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem uma página em branco? Quem sabe? Vocês já viram? Você viu lá, pode ver. Sabe o que significa essa página em branco? São 400 anos sem a palavra de Deus. 400 anos que Israel, que a terra fica sem a palavra de Deus. Isso é um tempo de trevas. Sem a palavra de Deus. 400 anos. Logo que começa o Novo Testamento, quem é visto? Quem é visto? Pregando a palavra, anunciando as boas novas. Quem é visto? João Batista. Quem ele tinha? Discípulos. João Batista começa o ministério do Novo Testamento formando discípulos. Jesus nunca disse: ide por toda a terra e forjai e formai profetas. Ele disse: ide e fazei discípulos. O objetivo do discipulado, queridos, é formar a imagem de Cristo dentro de você. Sem o discipulado, sem o ensino, você vai ficar com o Egito, com o mundo dentro de você. Quando Moisés vai diante do faraó, o clamor dele para faraó é: deixa o meu povo ir. E o clamor da igreja hoje tem que ser: deixa o meu povo ir. Se levantar com uma voz profética para dizer não na minha vigília, não na minha casa, não na minha igreja, não na minha nação. Quando Ben-Hadad vem para Acabe, vocês todos conhecem, marido da Jezabel, Ben-Hadad, rei da Síria, vem e fala assim: olha, eu quero a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Sabe o que Acabe diz? Sim, meu rei, meu senhor, te darei tudo.
Aí os servos do Ben-Hadad voltam e falam: ele vai entrar no seu palácio e ele vai selecionar os melhores. Aí Acabe diz: não, vai nos anciãos de Israel para dizer: olha o que ele está falando. E os anciãos falam: não ouça. O que significa me entrega a tua prata? Significa que ele está pedindo a tua liberdade financeira. E é esse o grito de Ben-Hadad na nossa nação agora: me entrega a tua prata. O que eles querem é a tua liberdade financeira. É difícil você ver alguém que tem dinheiro em papel na mão hoje em dia, é tudo cartão. Foi muito sutil, foi uma onda muito sutil. Você pode... Alguém aqui tem dinheiro em papel. A minha briga com o Ronaldo é: eu quero papel, eu quero tocar, eu quero ver, eu gosto de ver. Principalmente se a nota for de 100. Ela é tão linda. É tão linda, dá para cheirar. Mas no cartão não dá. Tudo agora é cartão. Celular. Na hora que der um pau na internet, ninguém mais tem dinheiro. Então o que eles estão falando? Me entrega a tua prata. Me entrega a tua liberdade financeira. Porque se você chega numa cidade que dá o quê? Como que fala? Caiu o sistema. Alguém já foi a algum lugar que caiu o sistema? Ninguém pega dinheiro. Porque caiu o sistema. Dinheiro não é teu. Caiu o sistema. O que significa me entrega o teu ouro? É a tua capacidade de produzir riquezas para deixar herança para os teus filhos. Significa que você não vai ter direito de deixar herança para os teus filhos. E o verdadeiro profético gera riqueza. Ele é desbravador. Ele é desatador de riquezas. O verdadeiro profético, quando ele está instalado, a glória de Deus vem. E onde tem a glória de Deus, tem riqueza. Só isso. Que isso, gente? Que isso? O verdadeiro profético é desatador de riquezas. E Ben-Hadad está falando: me entrega o teu ouro. Você sabia que no Canadá os donos de fazendas não decidem o que eles vão plantar? Imagina, vamos lá, vou falar Mateus e a Bia. Você está lá na tua casa e o governo vai decidir que hora que você pode usar a água e a energia elétrica. Faz uma cara de indignado. Você vai fazer compra e o governo decide quanto você pode. Foi assim na Revolução aqui no Brasil. Cada um podia uma porção de farinha. Uma porção de pão, uma porção disso, uma porção... O governo decide. Isso aqui, entrega a tua prata, entrega o teu ouro. Aqui, você acha que o Brasil é uma terra maravilhosa? Quem vive falando de morar lá, vou morar no Canadá, vou morar em Portugal. Tem um conhecido que fala: nunca eu volto para o Brasil. Miserável, você está morando numa terra terrível. A Europa está falindo, gente. Está em Portugal. Quando Collor de Mello era presidente no Brasil, nós vendemos uma casa, depositamos o dinheiro da casa no governo, e o Collor falou: você só pode agora ter R$50. O governo fez isso. Nós perdemos aquele dinheiro. Está até hoje, entra na justiça para tentar reaver. Não, os meus meninos já tinham nascido os 3. Não é tão longe, já tinha nascido os 3. Democracia. Você sabia que tem países na Europa que crianças com 8 anos podem decidir o sexo que elas querem ter sem a permissão dos pais? Ou se a escola faz um teste, porque a escola quer que eles decidam que eles são homossexuais. É isso que a escola quer. A nossa escola. E a escola faz um teste e eles decidem que eles não... O teste dá que eles não são aquele sexo. A família é obrigada a aceitar. Só que na Escócia não é com 8 anos. Na Escócia é com 4 anos.
as crianças decidem. Ou a escola ou o governo decide. Sabe o que eles fazem? Tem países que eles estão castrando os meninos. Porque eles são meninas. E eles cortam o seio das meninas. Só que menina sem o seio pode procriar. Mas e o menino sem o órgão deles? Você acha que está muito longe? Você acha que está em outro país? Você assiste um filme aí da Finlândia, da Noruega, Dinamarca, esses lugares. É prostituição e droga sem parar. Cadê a igreja? A Europa está falida, gente. Empresas de aviação estão fechando, estão cortando as viagens. Você acha que está longe? E se eu tenho... O que o diabo fala? Se eu tenho teu filho, eu tenho a próxima geração. E é isso que está querendo entrar no Brasil. Está tudo preparado, está tudo pronto, esperando a próxima eleição. Se o 4 dedos entra, você pensa o que vai acontecer? Ah, mas a igreja não é política. A igreja vai ser devastada. Devastada. A guerra vai ser ganha no Brasil nos próximos 3 meses. Será com conhecimento, será com discipulado. E é o que nós temos que fazer agora. Nos levantarmos. E Salmo 18. Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. Que eu tenha força para envergar um arco de bronze. Que eu tenha ousadia para avançar. Que eu pare de brincar, Senhor, porque a nossa igreja, a igreja brasileira, não pode ficar dormindo. A igreja brasileira tem que se levantar. Nós não vamos entregar a nossa prata, não vamos entregar o nosso ouro, não vamos entregar as nossas mulheres, não vamos entregar as nossas crianças, não, na nossa vigília. Precisa você tomar uma decisão no vale da decisão, de que lado você vai ficar. Você vai ser crente de verdade ou vai ser crente Nutella? Você vai ser crente raiz ou você vai ser crente Nutella? Você vai se tornar um discípulo, se tornar discípulo de verdade. Por que essa palavra dos nossos filhos? Porque é com discipulado que os nossos filhos não serão engolidos. Nisso que nós estamos vivendo. Você que é mãe, você que é pai, você precisa ser sério com o discipulado dos seus filhos. Nós como igreja precisamos ser sérios com o discipulado. Nós precisamos levar a sério. Nós precisamos nos levantar e ter o tempo de discipulado mais forte que já teve na igreja. Nós precisamos avançar com o ensino. Porque chegou o tempo, nós chegamos no tempo, dias difíceis. São lá no 1 Timóteo, eu não peguei aqui o texto, mas são 19 coisas que Deus fala. Olha, cuidado, não façam isso. E muitas coisas nós estamos fazendo. Crentes que são detratores, crentes que são desobedientes aos pais, crentes que são egoístas, crentes que são Nutella. Tem ali 19 itens. E nós chegamos, tem um vídeo hoje que foi postado da Martine Pozella em prantos, chorando. Gente, acorda, igreja acorda, igreja se levanta, porque vai piorar muito. Igreja, não é hora de brincar, não é hora. Quando eu mostrei esse vídeo, do nada lá na frente, aceitem todos os desafios, aceitem todos os apelos, se levantem para dizer: Deus me fortalece, tem misericórdia de mim. Se eu estou encaixado numa dessas coisas, desses pecados aqui, me santifica, eu preciso ser santificado. É nessa hora, Deus não deixa eu me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não posso me perder nesse tempo. Eu caminhei tanto tempo para morrer na praia, caminhei tanto tempo para agora, na última hora, eu morri na praia. Vamos ficar de pé. Sim, se vocês... Eu pedi para o Bruno, falei: eu quero aquela música que ruge o leão. E que vocês fiquem com as caras que estão ali, né? Que sejam como os danitas. Que vocês tenham cara de leão.
Vocês façam cara de leão, dizer eu tô nessa. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Eu não posso falar o nome dela, mas a diretora da escola me pediu oração pela escola e por ela. Quando você for orar, você vai falar aquela diretora que a pastora falou. Porque tem um levante enorme na escola para derrubá-la. Porque se conseguem derrubá-la, eles fecham as portas para nós. Mas eu sei a partir de agora que estando ali dentro, ela pediu para ir orar na escola. Não é só lá, é em outras também, pode ter certeza que nós estamos indo. Estando ali, nós estamos aceitando o desafio de sermos perseguidos. Já começou. Mas agora, ou eu vou ser agente secreto, terapeuta, ou você é agente de Deus, soldada, guerreira. Lamartine falou, Deus está levantando generais dele nesse tempo. Eu falei, Deus, eu não sou general. Se eu for pelo menos um cabo do teu exército, para mim já está bom. Mas eu quero estar nesse negócio. Se eu for sargento, um cabo, tá bom para mim. É tempo de discipulado, gente. Se submetam ao discipulado. Se submetam aos comandos. Porque quando você se submete pela metade, o sargento diz para você, todo mundo abaixa. E você fala, puf, a arma veio e pegou você. A bala pegou tua cabeça. Porque você não obedece aos comandos. Deu para entender? Vamos jejuar. No dia que nós formos orar lá na escola, eu vou pedir para vocês, por favor, entrem em jejum. Para que nós estejamos ali, revestidos, cheios de autoridade. Eu sei que eu posso ir sozinha ali naquela escola. Eu não preciso de uma multidão para entrar ali. Eu posso ir ali sozinha. Que eu sei que as trevas vão ter que retroceder. Porque pode ser um palito de fósforo aceso, queridos, no meio de um cômodo inteiro aceso, apagado em trevas. Um palito de fósforo é uma luz que vence as trevas. E o Senhor está perguntando, quem irá? Quem? Quando Acabe pergunta para o Senhor, ele manda o profeta perguntar para o Senhor, quem irá lutar contra Ben-Hadad? Fala, vão os príncipes jovens. Vão os príncipes da igreja. Quem irá lutar contra esse espírito de Ben-Hadad? São os príncipes da igreja. Queridos, eu tinha o desafio no Vale da Decisão. Eu vou continuar nos meus esconderijos pregando só. Estou pregando a palavra. Estou pregando salvação. Eu vou tirar a máscara, tirar os esconderijos e vou assumir esse negócio. Quando eu decidi, de verdade, eu queria entrar no banheiro e achar um travesti lá. O que você faria se fosse você? Você ia fazer o que essa menina fez? Porque ela é irmã do Nicolas Ferreira, por isso que ela é abusada. Mas e se fosse você? Hoje a gente tem a vantagem do celular, você filma tudo, né? Mas e se não tivesse, que podiam pegar você ali, te dar um couro ali, ninguém ia saber. Aí eu falei, tô querendo achar banheiro agora. Tô querendo ir em banheiro, quero ir. Não quero morrer antes da hora, porque eu quero ficar na guerra até o final. Mas que o Senhor adestre as nossas mãos para a batalha. Que nós sejamos fortes, que enverguemos um arco de bronze com as nossas mãos e os nossos pés sejam ligeiros como da corça. E a nossa cara seja como cara de leão, como os intrépidos danitas. Que seja assim. Hoje eu quero desafiar você. Você quer ser crente raiz, sabendo que pode vir contra você. Você quer amar Jesus dessa forma, porque é assim que o Senhor está chamando a igreja dele. Aqueles que o amam, aqueles que querem provar que o amam, aqueles que querem ser desmascarados pelas trevas. E aqueles que vão dizer, nós nessa eleição não aceitamos a imposição das trevas,
te libertar. Porque se você fala que é pecado hoje, eles querem te prender. Você tem coragem de ser preso por causa disso? Você tem coragem de entrar ali no antro? Falar, diabo, você vai ter que cair por terra. Você vai ter que sair da minha frente. Vai abrindo alas que eu vou chegando. Vai abrindo alas, diabo, que eu estou entrando. E o império das trevas não vai prevalecer. E eu quero que o Nado tenha sido o primeiro a ir à frente de uma igreja que sempre aceita desafios. Uma igreja que sempre quer estar na presença de Deus com o coração quebrantado. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, e você quer entregar a tua vida hoje, no vale da decisão, bem nesse tempo mais difícil da história, o tempo mais difícil da história, em que você tem que dizer ou você é crente ou não. E uma vez eu falei, Bruno, não coloca música evangélica no seu salão, para não afugentar quem não é cristão. Lembra? Falei quando você estava no outro salão. Esconderijo. Miséria. Miséria. Por isso que eu falei, eu já errei muito. Já errei muito. Não foi só nisso, errei muito. Mas o Senhor me ama e Ele ainda me deu oportunidade. As pessoas têm que saber quem você é. As pessoas têm que saber quem você é. Como terapeuta, nos meus clientes, eu comecei a orar por alguns. Senhor, tem misericórdia. Tem uma que falava, minha vida não tem sentido, desviada de igreja desde a infância. É uma vida sem sentido, sabe? Sem graça. E eu comecei a orar por ela. Senhor, eu preciso falar para ela, eu preciso falar. Ela ficou um mês sem ter nenhuma consulta comigo. Aí ontem ela veio falar comigo, Cláudia, eu preciso te falar. Eu voltei para a igreja. Yes. Eu não vou me esconder nunca mais. Você que nunca recebeu Jesus como Salvador, mas quer receber nessa noite, quero te convidar a levantar a mão, dizer eu quero Jesus. Ou se você se desviou e você quer dizer eu quero Jesus. E nessa noite nós vamos tomar a ceia. Eu já orei, já consagrei. Marcos, pode pegar por favor. Eu quero fazer um apelo aqui, um desafio. Camila, na hora do Marcos pegar, você serve ele, tá? Todos aqueles que querem tomar uma decisão nessa noite dizendo, gente, vocês têm que assistir o Nicolas Ferreira. É um jovenzinho que não tem papas na língua para Jesus. Pequenininho, bem jovem. Ô menina, falei, se esse moleque consegue ser assim, que miséria. Que miséria. Pode ser que eu alcance meia dúzia de pessoas. Ele alcance uma multidão. Eu alcanço meia dúzia de pessoas. Tá bom, já alcancei. Tá bom. Desde que eu faça. Você quer tomar uma decisão nessa noite de falar, eu não vou ser crente Nutella, eu vou ser crente raiz. Se o Senhor quiser contar comigo no exército dele, não importa, venha o que vier, eu quero o que Deus tem para mim nesse tempo. Você, igreja, está sendo desafiada nesta noite, nestes dias. Foi assim lá na Marcha para Jesus, é assim em toda igreja brasileira. Deus está levantando um exército que diga não. Eu vou convidar que você passe aqui pelo Marcos, pega ali seu pão, seu cálice de uva, fica aqui na frente. Cálice de suco de uva, fica aqui na frente. Quem quer dizer eu
Deus, eu quero estar nisso, eu quero estar nisso. Você que tem filhos, não importa a idade desses filhos, a minha geração não vai ser pervertida. Não é só para quem é da igreja, é para todos que quiserem. Mas se você não quiser, não se constranja. Nós vamos ficar aqui na frente, dizendo: pode contar comigo, meu Senhor. Pode contar comigo, meu Senhor. Eis-me aqui. Vocês são os pais do Thierry, não é? Quero me unir com vocês e dizer: esse menino foi gerado para a glória de Deus. Ele não foi gerado para o capeta. O Satanás não vai levar esse menino. O Satanás não pode ter mais nenhum dia de triunfo na vida desse menino. Esse menino foi gerado para a glória de Deus. Assim como os meus filhos foram gerados para a glória de Deus. E diabo nenhum do inferno vai levar nenhum dos meus. Pode começar, Bruno. Eu vou pedir que você coma do pão e logo em seguida pode tomar do cálice. E aí nós vamos nos posicionar em unção de Elias. Que venha a unção de Elias. Que venha a unção de Elias. Que venha a unção de Elias sobre a igreja. Que venha a unção de Elias, de um povo corajoso. Pode comer e pode beber, Nanda. As nações em amor. Se posicione, querido. Ruja o leão. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vai dentro, sai da minha casa. Vai, sai da minha família. Sai da minha igreja. Diante da majestade de Jesus. Vai abrindo aulas de algo. Vai abrindo aulas de algo. A igreja chegou. A igreja de Jesus Cristo chegou. Que o leão ruja sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Queridos, Isaías viu o trono de Deus. Isaías viu o nascimento de Jesus vários
séculos depois. Daniel viu o futuro. Ele viu o fim dos tempos. Ezequiel, quanta glória ele viu. Mas ninguém foi como Elias, fez discípulos. Eu quero que você se coloque como discípulo e como discipulador também. Nós vamos sair para discipular essa terra. Nós vamos nos colocar como discípulos e discipuladores. E vamos formar um exército de guerreiros. De guerreiros, de guerreiros. O pastor vai estar ungindo. Que venha uma unção de intrepidez. Que venha uma unção de guerra. Que venha uma unção de guerra. Que venha uma unção de guerra. Oh, se prepare. Se prepare a igreja. Se prepare a igreja. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia
Pode mostrar? Essa é a professora das criancinhas. Dá para aumentar a imagem? Essa daí é a professora. Essa é a imagem da internet, tá bom? Deu para ver? Vem cá para ver. É importante. Essa daí é professora das criancinhas. Olha a pessoa das criancinhas que está ensinando. Você não é menina, você nasceu e você decide que sexo você vai ter. Para os meninos também. Ela é pastora, nós vamos tirar ela de lá. Quero ver. Se um dia, queridos, eu for. Vocês vão comigo. Vocês vão comigo. A parte daqui, estende as mãos para cá. Nós vamos acabar com tudo que está por trás. Tanto dela quanto dos outros. E aqui estende para lá, que é para a escola. Nós vamos levantar um clamor. É o início do nosso posicionamento. Querida, se eu tivesse um filho usando droga, eu ia lá no fornecedor da droga e ia falar: acabou! Porque se você fizer isso de novo, tu vai morrer. Não por mim, mas o próprio Deus vai tocar em você. Senhor, nós nos posicionamos agora, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, que todo mal, todo principado do inferno, toda a obra das trevas que está operando através dessa pessoa e de todos que estão por trás dela, nós repreendemos agora, amarramos, amordaçamos e mobilizamos. Nessa escola, toda a operação das trevas vai agora, está repreendido, cai por terra, cai por terra. Essa igreja se levanta para guerrear, para se posicionar, para tomar uma atitude e dizer não. Senhor, que tu esteja cercando com os teus anjos cada pessoa que está aqui, cada família, cada carro, cada casa, que o Senhor peleje por nós, Pai, que o Senhor vá diante de nós, que cada um saiba o que tem que fazer na hora que tem que fazer, Pai, e saiba o que falar, saiba como ser, que haja sabedoria e direção vinda do céu. Nós te damos graças, Pai, porque não somos os únicos, porque o Senhor está levantando na terra uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que não tem medo de nada. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus.